Felipe Killing. Caramba. Será que esse aí é ele? Eu não lembro do rosto. Eu lembro de alguém com esse nome. Killing. É aquele rapaz que entrava com a gente lá Bélgica, lá de Montevidéu, Não. Bélgica ontem você estava falando. Bélgica. Bom dia, Felipe. Como é que tá em Bruxelas aí? Como é que tá as coisas por aí? Seus sacanas, eu não esqueço de vocês e vocês se esquecem de mim. Como assim? Não pode acontecer isso. Eu tenho saudade. Como você se atreve a nos abandonar por tanto tempo assim, Killing? Vergonha. Tudo pelo luxo, pelo glamour da Fórmula 1. O que a Ferrari tem que a gente não tem? Mercedes. Sabe pra onde eu vou amanhã? Pra onde? Ah, não. Lá vem. Mônaco. Só fala. Mônaco. Tchau, Killing. Pelo amor de Deus. Isso, que desrespeito. São desrespeito. Ô, Killing, muito bom tê-lo de volta. Então vou aproveitar enquanto você tá saudade. conosco ainda. Mas entre lá de Mônaco, por favor. A gente quer saber os bastidores dos ricos e famosos. Enquanto isso, a gente vai falar de Boris Johnson. Sabe por quê? Porque surgiram mais fotos daqueles converscotes Ai, gente. que o Boris Johnson promovia enquanto ele mandava todo mundo ficar trancado em casa. O Boris Johnson curtia a vida doidado. E aí ele voltou a ficar na corda bamba, porque, né? Não sei como é que ele sobreviveu até agora. Que mirim, gente. Deixar o muito- pessoal verdade, usar. viu? Muito juvenil também. Não, muito. Tem fotos aí que você fica embasbacado, né? Mas muitos analistas dizem que se fosse numa condição normal, Boris Johnson já teria caído. Mas o mundo não vive uma condição normal, o Reino Unido também não. Tem a guerra na Ucrânia, tem a inflação. Então a população do Reino Unido está preocupada com coisas mais sérias, né? Como pagar as contas, conseguir chegar no final do mês. Só que mesmo assim, cerca de 70% dos britânicos dizem que o trabalho de Boris Johnson é ruim, a aprovação dele está lá embaixo. E essa é uma crise que tem respingado também em outras instituições. O Partido Conservador de Boris Johnson perdeu quase 500 cadeiras na última eleição local. E a Polícia Metropolitana de Londres está com a imagem arranhada. Isso porque a polícia fez diversas investigações. Uma delas acabou multando uma pessoa que estava em uma dessas festas, né? Só para o nosso ouvinte se situar um pouco. Há 6 meses começaram a aparecer alegações de festas que aconteceram na própria residência oficial de Boris Johnson durante lockdowns aqui na Inglaterra, quando as regras não permitiam. E numa dessas festas, o Boris Johnson estava lá, uma pessoa foi multada e ele não. Está inclusive com uma taça na mão, num clima de festa lá, quando a regra na época permitia que um britânico só poderia se encontrar com outro britânico e fora de casa. É uma foto que tem várias pessoas num ambiente fechado e num clima de festa. E aí estão perguntando para a polícia por que uma outra pessoa que estava lá foi multada e Boris Johnson não. A polícia disse que não vai comentar o caso. Só que a investigação da polícia investigou 12 eventos. Num deles, o Boris Johnson foi multado. Só que hoje surgiu um outro relatório de uma integrante do próprio Partido Conservador que foi apontada para fazer uma investigação, e é um relatório que investiga 16 eventos, tem quase 40 páginas, 10 fotos. Ela só esperou a investigação da polícia terminar porque ela não podia divulgar antes dessa investigação. Então, hoje, ela entregou esse relatório para o Boris Johnson, ele leu, e agora há pouco esse relatório se tornou público e as pessoas estão digerindo tudo que tem nesse documento. O Boris Johnson daqui a pouco vai no parlamento. Hoje é o dia da famosa sabatina no parlamento britânico. Então é um daqueles dias que, se você tem a possibilidade, pega a pipoca, senta em frente à TV, porque o circo vai pegar fogo. Tem muita pressão para cima de Boris Johnson, tem gente falando que ele deve renunciar, mas o Boris Johnson disse que já não vai fazer isso. Mas se 15% dos deputados do Partido Conservador escreverem uma carta, pode ter o famoso voto de desconfiança, aí podem tirar Boris Johnson. É pouco provável que isso aconteça agora, mas é impressionante mesmo como ele consegue sobreviver a tantas crises. Mas, de fato, existem outras questões que são mais importantes agora. Então, talvez isso tenha ajudado Boris Johnson, mas, de fato, ele está no olho do furacão e arrastando muita gente junto com ele. A minha teoria, viu, Killing, é que a liturgia é uma coisa que não tem mais valor, ninguém mais se importa. A postura, né? Como a pessoa se comporta quando vai morar em Downing Street 10, ou na Casa Branca, ou no Palácio do Planalto. Coisas que eram infazíveis e indizíveis no passado, hoje são feitas e ditas. E isso mal repercute.
Ninguém imaginaria. Se você falasse para um americano da década de 50 que um sujeito desbocado, mal educado, tosco como Donald Trump seria presidente dos Estados Unidos, o cara ia achar que era mentira. Alguém que debocha de uma pessoa que tem uma deficiência física, imita o cara lá fazendo troça, alguém que fala as coisas que Bolsonaro diz. Essas coisas que vocês se lembram que o Ciro Gomes perdeu uma eleição porque disse que o papel da Patrícia Pilar, então esposa dele, era dormir com ele. Ele quis dizer que ela não tinha papel nenhum. Mas isso pegou tão mal. Hoje, se o cara fala uma dessas, periga ele ganhar voto. Fala, ele fala mesmo, é isso aí. E isso que o Boris Johnson fez, se o Tony Blair fizesse, ele caía. Se o David Cameron fizesse, caía. Caía. E o Boris Johnson vai se mantendo. Se a gente tivesse em condições normais de pressão e temperatura em todo o planeta, não só no Reino Unido, a questão é, será que a gente vai voltar a o velho normal, né, para usar um termo que foi cunhado recentemente? Será que a gente vai voltar a dar valor para esse tipo de coisa, né, a enxergar quando algo grotesco acontece? Porque a gente até enxerga, mas não tem ação, né? Não tem mais ação. Eu acho que não. Citando Dilma Rousseff, quando o dentrifício sai da pasta... É verdade. É isso aí. Não volta mais, não. Ô, Quilin, já que a gente brincou com você, a gente escolheu uma música em sua homenagem para encerrar a coluna de hoje. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? Não. Isso não. Essa parte aí é licença poética.